abra sua Bíblia em João capítulo 11. João capítulo 11. Quando você chegou, você encontrou ele na cadeira, seja na cadeira de trás ou na frente, ou até se tiver uma cadeira que não tem, ou de trás pode passar para frente, uma fitinha amarela do setembro da vida. Nessa fitinha amarela, você vai escrever o nome de um familiar, que hoje uma pessoa que você conhece, que precisa viver essa ressurreição. Pois ele chama você na frente. E eu vou orar, vou clamar a Deus retirar o cheiro da morte, colocar o cheiro da vida sobre a vida dessa pessoa. Se não tiver no seu banco, você peça a mão de trás, vai dar para o de trás. Ou pensar no dever. Abra sua Bíblia, João capítulo 11. Hoje, na palavra do Senhor, vamos falar um pouco sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro, ele viveu a ressurreição. Ele viveu, ele desfrutou dessa bênção de provar na sua vida que Jesus é a ressurreição e a vida. Imagina uma experiência animar maravilhosa para Lázaro, a oportunidade, a chance de novo de viver e de provar dessa vida que só Cristo pode dar e oferecer uma nova chance, uma nova oportunidade que Lázaro viveu. Vamos lá, a passagem, todos abriram em nome de Jesus. Preste bastante atenção. Agora é no meio da pregação, quando nós estiver lendo, você me ouvir. Depois, na pregação, você ouça para que o Espírito Santo possa falar no seu coração. Então, o título da mensagem é hoje a revolução da terra, ou a ressurreição de Lázaro. Diz aí, João capítulo 11, versículo 6. E estava, então veio um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com ele e tinha enxugado os pés dos seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, que é Maria, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Olha para você ver, que interessante. Eles iam provar nessa passagem de um milagre, talvez jamais visto. Jesus iria ressuscitar do morto Lázaro. Só que a ressurreição já é algo que a crença judaica acredita. O povo judeu sempre creu na ressurreição. Tanto que, quando eles fazem lá o sepultamento judaico, eles aguardam os dias, porque eles acreditam ainda que a pessoa pode o quê? Ressuscitar. Mas, se passar depois de 3 dias, eles já não acreditam que vai haver a ressurreição. Aí o corpo é enterrado. E então,
é uma crença que o povo judaico crê na ressurreição, ou já acreditava na ressurreição. Só que, quando Marta e Maria pediam para avisar a Jesus, Lázaro ele se encontrava ali enfermo e doente. Qual foi a palavra que Jesus direcionou àquela casa e àquela família? Ele disse assim: olha, essa doença que Lázaro está vivendo não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, ou seja, para que o poder de Deus se manifeste e por isso ali Deus seja glorificado. É como se dissesse assim: ó, não se preocupa, porque ainda não é a hora de Lázaro, ou seja, ainda não vai morrer, ainda não vai chegar a hora de Lázaro, ou seja, Deus não quer que Lázaro seja o quê? Recolhido. Olha para você ver que interessante nós entendermos essa passagem. Então, um dos motivos que a ressurreição de Lázaro acontece é porque não era a hora dele partir. Não era chegada a hora de Lázaro partir. Ele estava partindo porque o corpo dele estava acometido com um espírito de enfermidade. Não sei que é lá, mas talvez essa doença pode ter chegado a Lázaro, talvez até com um descuidado com a saúde. Você vai observar que em várias visitas em passagens bíblicas que relatam a história de Marta, Lázaro e Maria, Jesus ia muito à casa deles. E com certeza o motivo dessa ida de Jesus à casa deles, que Lázaro vivia doente. Jesus ia lá o quê? Para visitar. E Jesus gostava muito dessa família, tinha uma consideração muito grande com essa casa. Tanto que essa mesma Maria era aquela que um dia estava lá, Jesus reunido na casa, ela chegou, ela pegou um vaso de unção, ela pegou aquele vaso de unção aos pés de Jesus. E diz a palavra do Senhor que ali em comunhão ela pega e começa a enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Então, mostrando que naquela casa Jesus estava sempre realizando uma obra. Ou seja, uma primeiro de liberar pecado Maria, outra, muitas das vezes, ali de orar pela vida de quem? De Lázaro, que Jesus considerava muito. E Jesus, nessa passagem, vai realizar uma obra na vida de Marta. Jesus não realiza a obra só na vida de Lázaro, mas realiza também na vida de Marta. E é interessante, porque Marta era uma mulher que ela era muito afadigada, ou seja, muito ansiosa, preocupada com muitos afazeres, uma pessoa talvez que vivia tanto em correria, com tanto trabalho, com tanto serviço, porque Marta era esse tipo de mulher que vivia colocando a casa para baixo, e volta ela mulher faz. E também era uma pessoa que muitas das vezes não tinha tempo ou não fazia o seu tempo para estar aos pés de quem? De Jesus. Nós temos 3 pessoas nessa passagem. Aí já tinha uma comunhão muito grande com Jesus. Marta, que era muito afadigada, cheia de tarefas, cheia de afazeres, que muitas das vezes não tinha tanto tempo para estar aos pés de Jesus. E Lázaro, que estava acometido por um espírito de enfermidade, uma doença séria, que você vai ver aqui na passagem,
essa doença o acaba levando à morte, sendo que não é agora para ele. Continue. E diz assim a palavra do Senhor. Volta, versículo 5. Jesus amava a sua irmã Maria, a irmã de Marta Maria, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então Jesus tinha mais coisas para fazer e Jesus ficou lá. Por quê? Porque Jesus, irmãos, ele não ia sair correndo de lá e ir lá até Lázaro, porque ele tinha outras obras para realizar. E ele já tinha dito que a situação que Lázaro estava vivendo era uma situação que glorificaria o nome de Deus. Ou seja, Jesus, mesmo ele ficando lá, ele estava no controle do que estava acontecendo lá com Lázaro. Por quê? Ele é Deus. E para Deus não há o quê? Distância. Então ele precisava ficar naquele lugar e realizar uma certa obra ali. E Jesus precisava chegar lá depois do dia que o povo acreditava na ressurreição. Porque senão o povo iria dizer que Lázaro ressuscitou por causa da doença que nada. E não, Jesus queria mostrar que Lázaro ressuscitou, porque Jesus é a ressurreição e a vida. E continua a passagem. Então ele ficou lá, que era necessário que ele ficasse lá. Versículo 7. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Jesus falou: vamos lá. Não, tem os judeus, vamos lá, o povo da Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá. Olha para você ver interessante. Jesus ia para a aldeia da Judéia, mas foi lá que, há pouco tempo, as pessoas foram atrás de Jesus para o apedrejar. Ou seja, Jesus ia em um lugar onde as pessoas estavam perseguindo o ministério dele e tentaram apedrejar Jesus. Ou seja, ficar perto de Jesus para o matar. Olha para você ver. E Jesus ia tornar lá naquele lugar. Aí os discípulos falaram assim: mas Jesus, a Judéia, o lugar aonde as pessoas tentavam te apedrejar, você pegava o pé de matar o Senhor para lançar sobre a sua vida, até para te matar. Você vê. O povo, para defender, irmãos, a crença do que eles acreditavam, eles tentaram até matar Jesus. Misericórdia, né? Foram atrás de Jesus o quê? Com pedras. Olha para você ver, no ministério de Jesus terreno, viveu vários tipos, irmãos, de conturbações e perseguições. Mas ali Jesus nunca morreria antes da hora, pelo tempo determinado. Porque Jesus iria passar pela morte, mas era pela morte que? Da cruz. E ninguém ia matar Jesus, ia se entregar na cruz. Então, olha para você ver. O povo judeu era esse povo que perseguia o ministério de Jesus, que perseguia o que Jesus pregava, que perseguia o que Jesus anunciava, para defender as suas teses e crenças que eles acreditavam serem certas. E muitas das vezes, até usando escritos antigos, eles tentavam defender os seus costumes. E muitas das vezes não aceitavam praticamente nenhuma vez aceitavam o que Jesus falava. E aquele povo
constantemente perseguia o ministério de Jesus Cristo. E dizendo aí, diz a palavra do Senhor, diz assim: Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Só para ver, não tem 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Jesus estava dizendo assim: olha, esteja bem claro. Jesus queria dizer: eu sou a luz do mundo. Não se preocupe, se vocês andarem comigo, vocês não tropeçarão. Ou seja, comigo vocês não correrão perigo. Vamos trabalhar. Porque se alguém anda na luz, anda com Jesus, é guardado e protegido. Agora, se a pessoa decidir andar em trevas, andar no escuro, andar fora do caminho, fora da palavra, o risco é a pessoa tropeçar na vida e não haver sobre a vida dela proteção e livramento. Mas quem anda com Jesus e anda na luz, como se Jesus dissesse assim: não parte antes da hora, não se preocupe, não é a nossa hora. Porque quem anda na luz tem um tempo determinado sobre a sua vida. Por isso, irmãos, eu alerto toda a verdade. Quem realmente vive para Jesus não vai antes da hora. O inferno pode arquitetar tudo que for possível para tirar a sua vida, se não for a sua hora. Porque quem anda na luz não vai tropeçar nas trevas. Agora, quem não anda na luz, quem não é obediente à palavra, quem não quer ser seguidor das Escrituras, é fazer do seu jeito. O inferno vai encontrar legalidade para matar, roubar e destruir. Mas quem anda na luz, quem anda na palavra, quem anda na vida com Deus, recebe livramentos e proteção. Por isso que nós não precisamos ter medo algum de anunciar a palavra de Deus. Nós não temos que ter medo nenhum de falar de Jesus, de encarar pessoas, povos, gerações, descendências, de encarar o que seja cometido e chega até nós. Situação adversa que se aproxima de nós, tempo adverso que se aproxima de nós. Se nós andarmos na luz, se nós andarmos segundo o plano verdadeiro de Deus, seja em qual tempo for, em qual geração for, em qual ambiente for, a gente pode anunciar a palavra de Deus, mesmo no tempo de crianças. Sem medo, por quê? Porque quem anda na luz, é guardado, recebe livramento. Ninguém vai antes da hora se andar na luz da palavra de Deus. Amém, Deus? E continua ele. Diz assim a palavra do Senhor. Então, eles foram lá, né? Chegaram a Jesus, argumentaram isso, e Jesus falou: não, mas se andar de novo, tropeça, porque não anda na luz. Se você não quiser andar na luz, se você quiser obedecer, aí infelizmente não vai tropeçar. Mas se você quiser obedecer e andar na palavra, você vai ser guardado nesse sentido aí. Vamos lá, versículo 11. Assim falou, e depois disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Ah, pastor, então quer dizer que Jesus já sabia que Lázaro já estava no vale da sombra da morte? Sim. Antes de ser avisado por qualquer pessoa, Jesus já sabia que Lázaro havia morrido. Então Jesus fala, né? Lázaro, dorme. Eu vou lá para despertá-lo do sono. Como se ele dissesse assim: ó, Lázaro,
porque não é hora de nada. Dormiu antes da hora. Como se Jesus dissesse assim: partiu antes da hora. Vou lá despertar o sono. E qual que é esse sono que Jesus ia despertar Lázaro? O sono da morte. Jesus daria a Lázaro uma nova chance. Irmão, só Jesus pode trazer uma nova chance para você, para a sua casa, para a sua família, para as pessoas da sua vida. E quantas pessoas não precisam despertar do sono da morte? Porque a morte, ela é uma natureza do pecado. Todas as vezes que a pessoa ela escolhe andar em pecado, viver no pecado, ela está fazendo uma escolha de morte. E muitas pessoas se encontram na morte espiritual, em um profundo sono, que elas não mais estão tendo ação. Talvez, como a pastora pregava no domingo passado, é aquela pessoa que ela anda, ela fala, ela come, parece que ela é viva, mas na verdade ela não está. Essa é uma morte espiritual muito grande. Na primeira armadilha que o inferno amarra naquela pessoa, ela cai. E muitas pessoas precisam ser despertadas. Porque, irmãos, como a pastora Grace falou, quem anda na palavra nunca partirá antes do quê? Não. Mas quem não vive na luz dá legalidade para o diabo entrar na área da sua vida, matar, roubar e destruir. Por isso nós vemos muitas pessoas indo e partindo, talvez ali de uma forma que precoce. Por quê? A pessoa talvez não ouve e não escuta a voz de Deus e a nossa palavra, e adentra por caminhos que para ela acha que é direito, mas não são. Porque todo o caminho que não está dentro da palavra, dentro do que ensina as Escrituras, ou que Deus ordena, ou que Deus não será, ou que Deus fala para a pessoa não ter esse hábito, não ter esse comportamento, é algo, irmãos, que está fora da palavra, então gerador de morte. São caminhos que muitas das vezes a pessoa parece ser feito para ela, acha que é certo, mas não são. E só vão matando a pessoa espiritualmente. E a pessoa só vai perdendo a noção do perigo que ela está vivendo. E a pessoa só vai perdendo a noção que aquilo que ela está fazendo está errado, está fora da palavra, está em desacordo com as Escrituras. E essas pessoas precisam viver isso. Elas precisam despertar do sono. Porque toda a pessoa que parte do pecado, parte numa prática fora da palavra, não graças. Então, será que não existem pessoas à sua volta, dentro da sua casa, em meio à sua família, que estão vivendo essa condição que talvez Lázaro estava vivendo e precisam ser despertadas urgentemente? E talvez estão dormindo no sono profundo de morte espiritual, dormindo no sono profundo na natureza do pecado, dormindo no sono profundo em práticas totalmente fora da palavra, fora dos ensinamentos do que Deus gosta. Então, talvez o morto naquele lugar não
só lá também, mas todo o povo conhecido como judeu, que estavam dormindo um sono, uma morte espiritual muito grande, para defender uma tese que eles acreditavam que não era o que Deus tinha para eles. Esse povo não era só mágico, né? Para aquele lugar. E vamos lá, continua. Então, Lázaro estava lá, né? Sono profundo. Jesus falou: não, deixa ele lá, né? Despertar o lado, dormindo. Isso que Jesus ele já tinha morrido mesmo, tá? Aí não diz. Então Jesus disse-lhes. Aí Jesus falou: vou falar para vocês claramente. Que Jesus não vai esconder nada de ninguém. Lázaro está. Jesus falou: já morreu. Essa que é a realidade. Eu falei que está dormindo, mas não é esse dormir de dormir para descansar não. A realidade é essa. Claramente, eu falo para você. Lázaro está. Jesus falou. Não foi ninguém que abençoou Jesus, não, pastor. Jesus, irmãos, é Deus. Ele já sabe. Foi ninguém que chegou lá comigo e falou: Jesus, recado dele, né? Vai chegar. Mas Jesus, o que? Já sabe. Que ele já está aqui. Continue. Vamos lá? Versículo 15. Informo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Vamos lá. Jesus falou: não era para mim estar lá, não. Talvez alguns de vocês vai questionar e falar assim: ah, Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente? Por que Jesus não foi lá? Agora eu peço essa pergunta, né? Aí Jesus falou assim: ó, antes que vocês abrem a boca e falam, né? Gente fala demais, para mim se misturar com gente fala para ele, né? É como se Jesus dissesse assim: antes da conversa criada aqui no nosso meio, deixa eu falar para vocês, não é para pensar. Porque se eu estivesse lá, eles não iriam estar. Jesus já vai falar. Não era para pensar? Não era para pensar. Lázaro tinha que morrer sem a presença de quem? De Jesus. Porque se Jesus estivesse lá, Jesus poderia ressuscitar na mesma hora que morresse. Nós vemos várias passagens, pessoas que viram a morte e foram ressuscitadas ali, naquele mesmo tempo. Aí não era essa a ressurreição. Porque, como a pastora Pedro falou, talvez o morto lá não era só Lázaro. E aquele povo judeu precisava acreditar e ver, comprovar que Jesus é a ressurreição e a vida. Se eu estivesse lá, eles não iam acreditar, né? Vamos lá, continua. Disse depois Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Vamos ver se você lembra quem era Tomé. Tomé era aquele que ele carregava consigo uma grande dúvida dentro de si. Ele falou assim, né? Quando Jesus provou da ressurreição, Jesus ressuscita, né? Ao terceiro dia, e passa um dia, Jesus não aparece lá para os discípulos. E nesse ponto, com os discípulos, Jesus vê Tomé. E Tomé era tão distante, irmão, tão distante, que ele fala assim: olha, você está dizendo que você é Jesus que ressuscitou? Eu só acredito se eu ver, né? Os caras na concentração. Cadê os caras? Esse tipo eu só acredito se você me mostrar. Quero ver as marcas. Cadê? Aí Jesus falou assim: nossa, que triste. Até hoje você não vê. Felizes são aqueles
precisa ver para crer, mas que acredita simplesmente o que Jesus fala. Isso é Deus. A certeza de se receber aquilo que se espera. A prova das coisas que não se viu. Você não precisa ver, mas você sabe. Deus sabe que Deus está agindo. Feliz essa pessoa. E olha o Tomézão aqui, falando com Jesus: ah, Jesus, não é possível. Nós vamos celebrar lá no meio daquele povo judeu que você vai apedrejar com pedra e isso. Nós vamos lá morrer com Lázaro. Olha o pensamento de Tomé. Nós estamos indo para lá para morrer também. Talvez tenha pensamento assim, meu irmão. Você não quer se colocar para orar, para obedecer a palavra, não? Você está descrendo de Deus? Você não quer obedecer para pregar na igreja, não? Você está descrendo de Deus? Você sabe? Você acha que Deus não sabe o que vai acontecer daqui uns dias? Você não acha que Deus não sabe o que vai acontecer no seu dia de amanhã? E Deus te traz uma palavra que você não quer obedecer? Você acha que Deus não fala para você a verdade de tudo que está para acontecer? Você consegue desacreditar no que Deus fala, no que está escrito na palavra de Deus? Te digo que está agindo como morrer. E dificilmente tu verás a glória de Deus na sua vida. Olha o Tomé pensando assim: olha, ele já está morto, nós vamos morrer com ele. Nós vamos para lá e vai morrer, Jesus. Lembra-se quando a pastora fez sua mensagem sobre o que Jesus está querendo dizer? Que quem anda com Jesus não vai antes do quê? Da hora. E o Tomé estava falando com Jesus: eu não, vamos lá para morrer com ele. Ele está falando com os outros discípulos, aquele murmurinho: ó, vamos não, hein? Ó, vai morrer tudo lá, hein? Falando com os discípulos. O Tomé tinha discípulos que o acompanhavam. Ele era um discípulo de Cristo e tinha pessoas que o acompanhavam. Aí ele chegou para aquelas pessoas que eu acompanhava e falou assim: deixa eu falar com você aqui, ó. Deixa eu contar para você uma coisa, nós estamos para lá, hein? Nós vamos todo mundo morrer lá. Colocando, irmãos, talvez até medo no coração daquelas pessoas. Ensinando as pessoas a não ter fé. Quantas pessoas talvez são assim? Elas não acreditam, ele ensinou outras pessoas a não acreditar. Elas são descrentes, elas não têm compromisso nenhum com Deus, respeito nenhum pela palavra. Muitas das vezes, até dizem que ser discípulos e caem por Jesus. Mas não acreditam, não obedecem, não fazem nada do que está escrito. E ainda contaminam muita gente. Vai na de Deus. Cuidado, hein? Talvez o Tomé ande do seu lado, hein? Talvez os Tomés, os descrentes, aqueles que não têm respeito nenhum, temor algum pelas coisas de Deus, consideração nenhuma o que Deus faz para eles, vão andar ao lado de outras pessoas para contaminá-las e retirá-las do plano de Deus. É aquela pessoa que ela não crê e ela quer que muita gente não crê. A pessoa que é descrente não tem fé suficiente e ela ainda quer que as outras pessoas também não creem e acreditam. É aquela pessoa que ela não conseguiu chegar, porque ela não teve fé para chegar, ela não obedeceu, ela não fez o que Deus queria que ela fizesse, ela foi desobediente. Ela quer que você também não chegue, ela vai caminhar do seu lado para te atrapalhar. Tome cuidado com isso. Quantas pessoas talvez não estão nessa posição do seu Tomé aqui? O descrente que acha que andando com Jesus vai morrer. Toma cuidado com essa pessoa. Ela não sabe, ela não entendeu que Jesus é a vida o quê? Até se o nosso corpo perecer, irmãos, e morrer aqui na terra, que isso é uma realidade. Por que é uma realidade? Morte é mais real do que você pensa. Por quê? Depois que Adão e Eva, justo do Senhor Adão, comeu além do fruto da árvore do conhecimento, bem e mal,
a morte tem por uma humanidade. Então, a certeza que todo ser humano tem é que um dia a gente vai partir. Se todo mundo sabe, ninguém vai ficar aqui para semente. Só que a vida é eterna. Para quem parte com Cristo, quem? O Senhor Jesus. Parte na palavra. Quem parte obedecendo a palavra de Deus. Quem se arrependeu dos seus pecados, fez o conselho com Deus, e até o último segundo da vida, se arrependeu de todo o coração e reconheceu Jesus na condição de Senhor e Salvador. Sou eu. Então, certo? A maior certeza que o ser humano tem poder. Se pingou aqui, nasceu aqui, jogou para esse mundo, um dia não. Todo mundo tem certeza. Então, o negócio não é você tem que encerrar, não. Isso aqui para encerrar é fácil. A pessoa, hoje ela está viva, dia de manhã, para encerrar é fácil. Só que para onde nós vamos depois que encerrar? Se nós partimos com Cristo, nós viveremos o quê? Vida é. Por isso que ninguém tem direito nenhum de retirar a sua vida. Porque a vida é só de Deus que dá. Só Ele pode tirar. Só Ele tem autoridade. Só Ele tem autoridade. Toda pessoa que faz isso não entrará no reino dos céus. Porque ela tentou passar a autoridade de Deus. E só Deus é o todo. Se a pessoa não entra no plano dos céus, ele retira a sua vida. Um dos maiores mandamentos bíblicos deixados é não matarás. E, quando diz não matar, não matar ninguém. E também diz não matar, sim. Ninguém tem direito nenhum a nós. A sua maravilha é minha, mas você não tem direito, a vida não é sua, quem te deu a vida foi Deus. Se você tentar passar na autoridade de Deus, você vai ter recompensa eternamente. Você passa daqui a conquistar a nunca faça, nunca cometemos. A pessoa esteja em estado pior do que ela esteja. Busca a vida, ela caixa, ela dobra o joelho, ali no chão, vai clamar a Deus, ela busca a Deus, mas retirar nunca. Dono da vida é Deus, e misericórdia, não adianta. Vamos lá, continua. Vamos lá, olha o que Jesus diz. Não diz, não estava lá, né? Contaminando os condiscípulos, como o brinco, com a conversinha, que triste, né? Era descrente ver esse povo dele. Vamos lá, versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Então Jesus não chegou lá na data que eles acreditavam na ressurreição. Jesus chegou no 4º dia. Para eles entenderem que aquela ressurreição só estava ocorrendo e acontecendo, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Não tinha possibilidade alguma, nem pela crença judaica que eles acreditavam, de haver ressurreição. Já tinha passado o 4º dia. Irmãos, Jesus nunca chega atrasado em nenhuma situação. Você para de ser apressadinho, hein? Apressadinho. Você está achando que Jesus está chegando atrasado na sua vida? Jesus não chega atrasado, não. Jesus chega na hora certa. Jesus chega no momento que? Certo. Aquele momento que, para provar para você, que na sua vida, quem realiza a obra não é você. Ele chega no momento certo, no momento exato. Ele chega atrasado em lugar nenhum, embora. Talvez o atraso que você vê é o atraso que você demora para obedecer a voz de Deus. Talvez o atraso que você tanto vê é o atraso que você demora para fazer o que Deus diz. Talvez o atraso que você vê em muitas coisas na vida é o atraso que você demora
repreender os seus erros nas suas falhas, começar a fazer o que Jesus ensina. Jesus sempre chega no momento certo e na hora exata. Jesus, ele chegou lá, já tinha passado, os dias que eles acreditavam. Você vai ver a revolta que muita gente estava por causa disso, Aí diz assim: olha, versículo 18: Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Já viu um estádio? Já viu um estádio assim? Afrontar um campo? Um estádio. Sabe aqueles estádios de esporte, onde as pessoas vão lá, mais lugares, um estádio onde é praticado a Copa, os Jogos Olímpicos, naquele estádio do campo. Aí você imagina os estádios daquele. Era mais ou menos a distância onde Jesus estava. Jesus estava longe, estava no de Deus, bem distante. Naquela época você sabe, que não existia avião, não existia carro, não existia esses veículos, que a gente pega e vai. Em longa distância vai rápido. Jesus foi caminhar. Irmão, Jesus já sabia o que ele chega lá depois de 4 dias, caminhando percurso para chegar lá onde Lázaro estava nessa situação, da onde Jesus o quê? Estava. Mostrando para você que para Jesus não há o quê? Distância. Ele vai. Isso é importante a gente entender, O poder da oração, o poder da fé é uma distância. Você ora aqui, Jesus chega lá nos Estados Unidos. Tu ora aqui, Jesus chega lá não. Tu ora aqui, Jesus chega lá não. Tu ora aqui, Jesus chega lá na vontade. O poder de Deus vai o quê? Vai longe. Vamos lá, povo de Deus, continuando. Diz a palavra do Senhor: e muitos dos judeus tinham ido consolar a Maria acerca do seu irmão. Aí, irmãos, o que aconteceu? Muita gente tinha lá em casa, de Maria, normal, a pessoa partiu, vai receber muita visita dele, vai chegar muita gente lá, vai chegar, você sabe, você é seu príncipe, sabe? Sabe que todo irmãos, todo velório tem isso, Você nunca observou isso? Aquela pessoa que chega para te consolar. Ela não está aí torcendo por você. Mas tem aquele também que vai no velório só para poder fazer um fusquinho, tem? Todo velório tem isso, Alguém que vai lá só para poder. Deixa eu lá saber quem foi que morreu. Tem pessoas que vão assim, velório, para saber. Tem pessoa que vai realmente para consolar, não vai? Vai lá, chega um amigo, não sei o quê, Mas tem gente que também vai lá no meio só o quê? Só para saber. Só para depois o quê? Sai espalhando, não sei o quê, eu não sei o quê, isso é possível. Não tem essa pessoa assim? Parece até uma lista do velório. Antigamente também tinha. Então a casa estava cheia. Mas cheia de gente. Cada dia curva. E esse povo judeu, irmãos? Estava lá, porque eles eram da aldeia dos judeus. Mas tinha muita gente lá, irmãos, que não acreditava nisso. Gente que estava lá, vamos consolar, matar aqui, morrer mesmo, meu Deus do céu. Que triste, Maria, vamos lá, Maria, nossa, que triste, lá no meu Deus do céu. Cheguei lá, consolando. Vamos ver o fato dela morrer agora, nessa passagem? Não estava lá. Muita gente foi lá para consolar, para trazer o consolo. Como todo velório existe. A pessoa que estava para consolar, aquela pessoa que estava para falar, para contar o rio. Todo velório é assim. Tem muitas fazendas, mas é assim desse jeito que ocorre o velório. Então tá. Aí o que vai acontecer? Diz assim a palavra do Senhor. Diz: ouviu, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro.
Maria também ficou assentada em casa. Na hora que a Marta ficou sabendo Jesus chegando, ela não esperou nem Jesus chegar. Ô mulher, ela nem esperou Jesus chegar. Sabe aquele tipo de pessoa que quando sabe que a pessoa está chegando na volta da estrada, na roça acontece muito isso. Você já deve ter visto essa experiência. Aí você fala com o fulano, ó, eu estou chegando e tal, assim, na cerca tal. A pessoa não espera nem você chegar, não. Ela pega, ela vem mais de novo caminhando. Aí caminha, para te encontrar. Na roça anterior as pessoas sabem isso, né? Você fala assim, ó, eu estou chegando, eu estou na cerca tal. Aí a pessoa fala assim, você não está chegando tal, vou encontrar com você, né? Você é assim, a pessoa vai não sei como, não espera nem você chegar. A Marta era tão ansiosa, tão modesta, que ela não esperou nem chegar. Ela ficou para trás. Ela deixou Maria lá, o povo estava na casa dela, ela nem se lembrou. E ela partiu. Ansiosa até não parar. Ela vai caminhando. Tipo assim, tem que falar com Jesus. Tipo assim, eu tenho que ser a primeira a falar com Jesus. Não, eu tenho que. Não, você vai estar numa revolta. Você está no mar? Acaba numa revolta tão grande que ela foi atrás de Jesus. Ela não esperou nem Jesus chegar. Olha o estado do espírito da Marta. Ela não esperou Jesus chegar, não. Ela foi atrás de Jesus. Esse tipo de mulher. Aí diz assim, continua a palavra do Senhor. Aí a mulher vai nervosa, a mulher vai sem sabedoria, a mulher vai ansiosa. E olha o que ela faz? Diz aí, ó, a palavra do Senhor. Disse, pois, nada a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você não é irmão? Né? Aí ela chegou para Jesus, ela esperou nem Jesus chegar, irmão. Jesus veio de quarto dia de viagem. Imagina Jesus de quarto dia de viagem. Mas se chegar no quarto dia de viagem, caminhando, né? Nossa, vai ver. O sol quente de mandar vai. Aí você vai lá para você fazer um bem para uma pessoa que Jesus está levando para fazer o bem para eles, né? A mulher vem caminhando, revoltada da vida. Você pode ter certeza que foi desse jeito que ela falou, foi de jeito assim, não. Porque quando a pessoa está revoltada, tá, né? Ali, abalada com uma outra situação, ela vai falar de jeito tranquilo, e talvez vai ser nem educada, talvez vai até se esquecer com quem ela está, o quê? Falando, foi desse jeito que ela chegou lá mesmo. Toda vez, talvez até no infantário. Ela chega lá para Jesus e fala assim: não, Jesus. Uma batalha, perguntas, né? Tipo assim, Deus você vê? Como Jesus não? Vão te ver, né? Já chega falando. Apressada e ansiosa. Jesus, olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Como se Jesus fosse culpado da morte de misericórdia. Misericórdia, irmão. Primeiro, se lá não estava morto, não era porque Jesus queria. Segundo, se Lázaro estava morto, ele estava doente. Com certeza, ele não estava na sua saúde. A morte de Lázaro não tinha nada a ver com Jesus. Aquilo estava ocorrendo e se passando na vida de Lázaro e nem era a hora. Tome cuidado com essas coisas. Porque muitas vezes você vai querer falar com Deus que as coisas ocorreram e foi Deus. Você vai querer alegar, é um ditador falando aí, de pé junto, você vai querer alegar que a pessoa morreu porque Jesus fez. Vigie isso. Como você tem cuidado do seu do espírito dele? O que você está ingerindo, colocando para dentro no seu organismo? O que você anda comendo por aí? Tem gente que fala assim: pastor, eu não sou gordinho. A pessoa acha, né, que a pessoa que é mais gordinha não é saudável. Não, beleza?
tendência. Não. Veja, a família da outra tem essa tendência. Talvez o lado mais um pouco da saúde de você. Talvez está uma matéria no corpo. Filho, irmãozinho, né? Na vida, mas não cuida da saúde. Tudo. E gera tudo que é rápido. Então, cuidado com isso. Nosso corpo é templo do Espírito que tem que tomar cuidado com a sua autoconfiança. A gente é muito autoconfiante, né? Ela pensa, sou jovem ainda, eu não sei o quê. Pensa, não sei o quê, ainda vou viver muitos anos. Isso aqui não cuida não, hein? Não trata não, hein? Não faz exame não, você não faz check-up não, né? Você não quer nem saber como é que está o seu organismo não, né? Você está só deixando, né? Só relaxando. Sim, com certeza, o espírito de enfermidade chegou na vida do Lázaro, né? Deixa. Jesus é meu amigo. A maioria do mercado é assim, né? Jesus é meu amigo. Se eu precisar, Jesus vem na minha casa. Se eu precisar, eu falo com Jesus. Jesus é meu amigo. Ai, meu irmão. Desperta. Amém, meus Deus. Desperta, meu irmão. Amanhã não existe descanso. Desperta. Isso é válido para o seu físico, mas válido para o seu espiritual. Está deixando o seu espiritual relaxar, estudar. Você não quer nem viver, você não quer lugar, você não quer ler a Bíblia. Você está morrendo. Você não percebeu. Você já perdeu o seu compromisso, seu temor com as coisas de Deus. Deus fala as coisas contigo, você não respeita, você não segue, você está morrendo, você não está percebendo. Deus te ensina algo, Deus te mostra algo, você não quer obedecer, você está morrendo. Espiritualmente falando. Desperta. Olha que dor, desperta. A mulher achava, irmãos, o ditado foi uma mulher achava que a cura era de Jesus. Chegou lá toda revoltada, mas o argumento dela não tem plausível. Porque ela estava afirmando, estava totalmente fora da realidade que era a história de Lázaro. Ela estava lá revoltada, xingando, brava, já chegou e falou: Jesus, você quer saber de uma coisa? É isso, sim, senhor. Aí ela chegou assim: se o senhor não estivesse aqui, hein? Estivesse aqui, por que você não chegou, hein? O que você não quer dizer? Por que você atrasou, hein, Jesus? Por que você demorou, Jesus? Eu digo assim: você tinha que estar aqui, hein? Ai, moça, quantas pessoas estão perguntando assim, né? Ansiosa, que acham que Jesus tem uma obrigação. O pessoal pensa que Jesus tem uma obrigação de fazer o que eu quero. Comece a respeitar a palavra de Deus. Tenha temor de Deus. Não se esqueça que Deus é Deus. Por isso, você está acabando com você, não está deixando você realizar mais nada. Então, os seus sonhos, seus projetos, seus planos são mortos. Quando você acha que você tem uma obrigação, não tem obrigação de fazer nada. Deus ele faz porque ele é misericordioso. Deus ele faz porque ele não pode mudar o quê? Porque está na Bíblia. Se ele disse algo, ele cumpre. Jesus faz porque ele é Deus, irmão. Jesus faz porque ele nos ama, porque ele tem obrigação. Cada da maneira eu acho que Jesus tinha obrigação de estar lá, de fazer o que ele queria. Ele não tinha, não. Olha o que diz aí, ó. Vamos lá? Chega lá derrotado, né? O Senhor não tinha morrido. Como será que tinha morrido, né, irmão? Pega uma pessoa que talvez está doente, que esteja da saúde, não vai morrer, né? É quase impossível, né? Não acontecer isso. Então, eu acho até Jesus perguntado, hein? Então, você vê, coitado de Jesus, hein? Coitado, né? É difícil, hein, irmãos? Vamos lá. Mas também, agora sei que tudo quanto pedires a Deus foi considerado. Disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Irmãos, olha para você. Eu estou falando para ela: tudo bem. Olha a calmaria de Jesus, hein? Também aqui, né, Mar? Vai me xingar, né? Já chegou aqui para fazer escândalo, né? Tudo bem, vamos fazer
Essa linguagem é um pouco brasileira. Tudo bem. Eu não vou cair no seu joguinho ainda. Ó, teu irmão vai necessitar. Não. Já cheguei. Nossa, mas uma paz que Jesus tinha. Era Jesus aqui na terra. Você vai ver poucas passagens que você vê Jesus ouvindo de revolução. A passagem do Papa, na passagem de Jesus, ele chega no templo, ele vê os sambistas fazendo o templo dele complexo. Ele chega e quebra tudo. Mas você vai ver poucas passagens que Jesus ensinou. Na maioria das passagens, dizendo tranquilo e sereno. Ele falou assim: não, cara, tudo bem. Já falou tudo que você tinha para falar? Vamos? Já abriu agora? Já abriu o botão? Já falou tudo? Tudo bem. Já estou aqui. Teu irmão vai ressuscitar. Na serenidade, na tranquilidade. A pessoa de Deus não é assim. Ela precisa ser assim. Você é quem dentro da sua casa, da sua família? Você é aquela pessoa que chega e está ministrando. Você é aquela pessoa que chega e muito barrado. Você é aquela pessoa que chega e vamos. Que fala, né? Até demais que deveria falar. Deve ser por isso que a ressurreição está chegando a nós. Você é uma pessoa mais serena, uma pessoa mais de paz. Tenha tranquilidade, mostre a sua fé, a sua confiança em Deus. Como é que você está agindo dentro da sua casa? Você é aquela pessoa, né, que já vem gritando, já vem fazendo ameaça, já vem fazendo escarcel dentro de casa, já vem fazendo uma tempestade total. Talvez eu tenha desse tamanhozinho. É que você faz um negócio quando está muito com Deus. Talvez o problema é assim: você sempre conversa com o pessoal já acha que o problema está muito alto dele. Aí parece que tem que chamar todo mundo, tem que chamar o vizinho, tem que chamar a pessoa que está lá fora para vir, para resolver, tem que chamar não sei o quê, tem que chamar. Chama todo mundo, chama assim, chama. Nossa, imagina, sua casa, misericórdia. Seja assim, não. Ser uma pessoa serena. Tome cuidado com os seus transtornos de ansiedade. Vai te fazer falar o que não deve. Vai te fazer agir como não deve. Vai te fazer achar que até que te ajuda vai te atrapalhar. Jesus não estava lá para atrapalhar, não. Jesus estava para ajudar. O seu transtorno de ansiedade vai achar que até que te ajuda te atrapalhar. Toma cuidado. Olha como é que a precisava se trabalhar ali. Vamos lá? Continuando. Então, disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição. Último dia. Aí ela também entendeu. Ela falou assim: não, Jesus, eu sei. Ele vai ressuscitar. No dia da ressurreição. Ah, está. Ela estava acreditando que ele ia ressuscitar. Mas só podia estar ressurreição. Toda pessoa que é transtornada na ansiedade vai ter dificuldade de crer e de acreditar em Deus. Aquilo que Jesus, Filho de Deus, ou o próprio Deus, sabe. Por isso que a Bíblia fala: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, pois eu tenho cuidado de Deus. Deus ensina. Como é que se vê essa ansiedade, pastora? Aquela pressa de ver as coisas acontecerem. Aquela pressa de ver as coisas acontecerem no nosso dia. Aquela pressa que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. Se lançando sobre Jesus. Coração, joelho no chão, entrando na sua cara, entendendo que a vontade de Deus é boa e perfeita. Não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Se Deus na sua vida vai fazer com que haja ressurreição. O seu sonho, os seus projetos na sua casa. Se vence, essa é a ansiedade. Jesus era tranquilo, mas era ansiosa. Vamos ver assim. Aí disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, o que viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê
pensou nisso, não? Ele falou para ela: você acredita mesmo? Agora eu não estou acreditando que você acredita não. Você crê que eu estou aqui? Você crê que você acredita realmente que eu sou o dono da vida? Outra coisa, nada. Você acredita mesmo que se a pessoa estiver convido nada, se eu quiser que ela vive de novo? Ô Marta, você acredita mesmo que eu sou o dono da vida? Você acredita mesmo na coisa de Deus? Isso aí não é muito fácil também. O discípulo que descria contaminava os condiscípulos. Uma mulher que vinha ansiosa, perguntando para Jesus para cá. Outros exemplos. O discípulo que negou Jesus no galo 3 vezes. Um outro que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Sério? Irmãos, é respeitável. Talvez você estava sendo ensinado as coisas, palavras sem pregação por quê? E se você não é a glória de Deus, a pregação está sendo dada, você não te mostrada, porque você chega na morte no site. Deus está falando contigo, você vem à igreja, Deus fala contigo, a palavra de Deus fala, você abre a Bíblia, Deus fala contigo, você não consegue ver. O errado é que Jesus não nos vê para nós. A gente não consegue crer, não consegue acreditar, a gente não consegue ver as coisas acontecer. Pode ter certeza que o erro não está em Deus. O erro não está em Jesus. Para de ficar questionando, para de ficar combatendo, para de ser uma pessoa que briga, gente, é um brigador, que briga até com Deus, irmão. Você vai perder a briga. Você vai perder a razão, raciocínio. Já vem com uma legalidade. Para com isso, são comportamentos totalmente fora da palavra de quem? De Deus. Totalmente fora das escrituras. Retire os seus transtornos do cenário de crença, joelho no chão, consagração, jejum, para quebrar a carne. Tem que fazer, tá, só a tua carne está fervendo, meu filho. Joelho no chão, coração, jejum, consagração. De vez em quando ficar nas horas sem comer alguma coisa. Então, nas horas ali, só no particular ali com Deus, colocar umas coisas que você gosta muito, tirar vontade de internet, de televisão, disso que você para orar, dá sua vida também. Separar um tempo ali para vir na igreja durante a semana, buscar dá sua vida também. Parar de ficar na casa do vizinho, fulano, ciclano, conversando o que deve conversar. Começar a mais observar a sua casa, sua vida pessoal, a sua vida também. Cara, nos prepara, irmãos. Você vai estar dormindo, hein? Você vai querer cobrar as coisas de Deus. E não é cobrar as coisas de Deus, não, hein? Vai querer exigir as coisas de Deus. Você vai perder a briga. Aí diz aí, ó. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, verá. Todo aquele que vive em mim nunca morrerá. Crendo nisso, disse ela: sim, sim. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de meu. Dito isso, partiu e chamou em seguida Maria, sua irmã. O mestre está aqui, chama-te. Então ela foi embora, lá de frente do xixi na casa dela, quando chama Maria. Maria foi, Maria estava lá, Maria era um pouco mais serena, mais tranquila. Maria tinha uma confiança assim, mais estabilizada nas coisas de Deus. Ela não era tão ansiosa como Marta. Ela sabia ver os momentos. Se pessoas precisam pegar essa qualidade aí na Maria. Você não viu que Deus transformar a sua vida? Deus não perdoou os seus pecados? Maria não tinha questão, irmãos, né? Que para muita gente, para conhecer essa Maria, né? Para conhecer como uma pecadora. Todo mundo acha assim, essa Maria é pecadora. Quem é essa mulher aí para poder pegar um vaso de um vento, passar no pé de Jesus e depois julgar? Possível, não é essa, colocar
serenidade, uma tranquilidade até diante da morte. A pessoa não. Foi Jesus que mudou a minha vida? Foi Jesus que me deu uma nova chance? Não preciso cobrar a nome de Jesus. Preciso saber. Preciso saber. A vida está boa, mas eu continuo acreditando. Continuo acreditando. Se errar, a personalidade da Maria, diferente da Maria. Só serena, tranquila. Não sabia do que Deus tinha feito na vida dela. Ele sabia. Vamos lá? E diz assim: e ela, ouvindo isso, levantou-se e logo foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, não tinha chegado à aldeia, ao local onde ela foi orar. Ela foi lá e voltou, porque Jesus mandou chamar. A diferença está aí. Marta foi correndo porque ela era transtornada na ansiedade. Maria não, ela foi chamada e ela foi. Aí chega lá, né? Alguém, mas estava no lugar onde Marta não morava. Vendo depois os judeus que estavam com ela em casa e consolavam que Maria apressadamente se levantara a sair, seguiram, vai ao sepulcro para chorar ali. Aí você vê, que foi uma sabedoria de Cristo, né? A sabedoria de Jesus. Falou, vamos chamar Maria. Porque Jesus, ele sabe todas essas coisas. Ele sabia, né? Deus sabia que a Maria estava lá chorando. Tinha um monte de gente que perto dela. E a única forma de trazer aquela multidão que estava dentro lá da casa, a multidão de vizinhos, talvez estava na casa dela, com aquela multidão de gente curiosa para saber o que estava ocorrendo. Porque o povo judeu, eles têm esse tipo de cerimônia. De muitas vezes, depois que passam os dias, a pessoa morreu, e muita gente visitar um dia, uma turma, né? Vai visitar. São uma parte da cultura judaica também, muitos deles. Então a gente tem que entender, isso faz parte da cultura do povo de lá. Eles vão, já multidão lá. Talvez não possa ir logo, alguém quer saber, ou curioso, você quer saber que tipo de se tem que ocorrer. Gente que vem de longe também, tem da parte. Então, na hora que a Maria levanta correndo, todo mundo pensa assim: nossa, Maria, o que aconteceu, Maria? Deve ter acontecido uma coisa. Maria deve ter, não sei como chorar. E o povo judeu que estava lá, pergunta para a gente: levantou essa coisa da Maria. Essa Maria está muito triste, coitada, ela estava chorando por toda a vida lá, no sepulcro. Ela estava lamentando, vamos vai dela, vamos, gente, vamos dar um suporte. E vai ter povo tudo atrás. Aí o negócio vai ficar bom, né, irmãos? Aí continua. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, consolavam que Maria apressadamente se levantar a sair, seguiram dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, veio e lançou seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu a chorar, também chorando os judeus, que convinha com ela, moveu-se no príncipe e perguntou-se, e disse: onde o puseste? Disseram ao Senhor: vem. E Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede por palavra. E algum deles disseram: não podia ele abrir os olhos do céu para fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo outra vez em si, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã de fundo, disse: Senhor, já chega a hora, porque é de 4 dias. Ele falou: vamos ver uma pessoa. Aí Jesus chorou, falou: por quê? Como uma pessoa morta, é normal chorar. Pastor, eu não sou desse mundo, não. Aí eu pensei, eu não sou desse mundo, não, pastor, eu não consigo chorar, não. Você não chora, não. Chega no dia, você vai lembrar se chorar. É normal, não tem como chorar. Quem é ser humano, né? Se uma pessoa que você gostava muito e partiu, você vai chorar. Sabendo que? Na perda. Só que você vai
conhecendo a palavra, você sabe que aquilo não é o fim. Por que Jesus chorou? Porque Jesus veio, né? Como ser humano, mesmo sendo Deus. É a natureza da gente sentir como uma pessoa vai morrer. Amém? Se Jesus chorou, é normal chorar, mas você vai ficar toda a vida chorando, porque você vê que Jesus é vida o quê? Eterna. Amém? Então Jesus chorou naquele momento, vendo aquela situação. Eu acredito mais que Jesus chorou, mais por ver Maria chorar. Olha para você. Ele vê o sofrimento de Maria chorando. Ele chorou, porque ele sabia que Jesus, Deus sabia que Lázaro ia ressuscitar. Como ele gostava muito daquela família, por ele ver ela chorar, ele chorou. Você está entendendo? Sentimento. Ouviu Jesus ali na hora e ele chorou. Por ver Maria chorar. Mas na verdade, Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar. Aí Jesus vira para Marta e fala assim: que pedra era essa, pastora? Era a pedra simplesmente do sepulcro? Sabe se ele morrer? Pedra do sepulcro. Precisava de ser morrer. Deixa eu não ia fazer isso, não. Aquilo que a gente tem que fazer, Jesus não faz com nós. Ele não ia pegar lá, achando que Jesus ia vir de longe. Então, sabe, de uma chegar. Aí Jesus queria pegar a pedra, né? Mas dizer que fosse a pedra. Jesus queria tirar do lugar e nós. Tá louco, hein? Os discípulos que viajaram 4 dias de viagem, querendo pegar a pedra e tirar do lugar, não é possível, né? Mas não era só dessa pedra que Jesus estava falando, não. Jesus estava falando para Marta retirar do seu coração toda raiva, todo ressentimento, toda raiva, toda revolta que ela guardava no coração. Remova todas as pedras que são prejudiciais para haver ressurreição na sua casa e na sua vida. Domingo que vem nós somos